Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Investimento Aberto. Hoje com a minha amiga Tatiana Itikawa. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Hudson? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Super obrigado. Tati, se apresenta rapidinho. Quem é Tatiana Itikawa? Eu sou superintendente de representação da Ambima. Eu estou na Ambima há 15 anos e cuido, né, da agenda de fundos de investimento. Comecei, né, na associação cuidando dessa pauta na representação de fundos, né? Hoje a gente chama de gestão e serviços fiduciários, porque teve ali, né, uma mudança da abordagem da associação, né, que era do saiu do produto e foi para a atividade. E agora eu assumi a representação como um todo. Então, a representação da Ambima contempla, né, além dessa parte de fundos de investimento, né, que a gente chama ali do buy side, né, gestão e serviços fiduciários, nós temos fóruns também, né, que a gente chama ali do sell side, de estruturação de ofertas, de negociação, que são os tesoureiros, e de distribuição. Tá. Pegou o sell Então, side, o buy side e a distribuição. Tá. exatamente. Então, a gente está organizado dessa forma. E a representação, né? Acho que contar um pouquinho aqui rapidamente, nada mais é, né, do que a gente representar, né, os interesses dos associados junto aos reguladores sobre. A gente costuma sempre trazer também pautas, né, de desenvolvimento de negócios, né, da própria autorregulação, mas o core ali é exatamente congregar ali os interesses, né, firmar um consenso e levar, né, esses pleitos aí para os reguladores. É uma atividade super bacana. Pouca gente conhece, muita gente acha, é lobby, tem uma maneira ruim de ver. Mas não é. Na verdade, é uma representação de quê? Organizar o interesse da sociedade civil em associações e levar para os reguladores para que a gente possa ter normas mais aderentes ao que a sociedade precisa. Acho que é uma atividade super legal. Eu também muitos anos nisso também, então, mas é muito bacana, é muito bacana. Exatamente. Acho que a questão do investidor está aparecendo cada vez mais na mesa, né? Então, ao longo desses anos também a gente vê muito, isso está na consciência dos próprios participantes de mercado, né? Então, estruturação de um produto, estruturação de um informe. Poxa, mas será que o investidor entende? Será que isso é importante para o investidor? Então, isso também corrobora. Então, não é uma a representação, né? Não é somente para o benefício do mercado, mas também tem ali um olhar, uma boa parte também do benefício para o próprio investidor. Com certeza, com certeza. Você é um investidor, tem mercado também, né? Exato, Pensar nisso, né? exatamente. Mas, Tati, vamos começar. Nós temos uma regra, ó, um novo marco regulatório para fundos de investimento, e aí tem que aproveitar a sua presença para falar disso, né? Porque a Tati hoje está cuidando de representação como um todo, mas até alguns meses atrás ela estava muito focada em fundos, né? Então, faz parte, né? Você sabe muito sobre o assunto, eu queria saber um pouquinho. Fala um pouquinho das grandes mudanças trazidas pela Resolução 75, né? Se quiser explicar um pouquinho o histórico, fica à vontade, mas acho que as pessoas precisam saber o seguinte: por que que essa regra traz? Por que que ela é diferente, né? Tá ótimo, Hudson. Então, essa regra, ela surgiu, né, de um marco legal, que é a Lei da Liberdade Econômica, que mexeu em várias questões, né, né, do ponto de vista econômico, entre elas a parte dos fundos de investimento, Tá. né, que eles não tinham ali uma base legal, então agora a gente tem um marco legal de fundos, Que é uma tá? lei, né, que É você uma falou. lei, exatamente, Tá. né, teve um ajuste no Código Civil, e o fundo de investimento agora está previsto lá como um condomínio de natureza especial. Então, a partir disso, né, vieram algumas características, algumas mudanças, né, algumas definições, né, digamos assim, para os fundos de investimento dentro desse marco legal, que posteriormente foi regulamentado pela CVM. Então, a Resolução 75, que é a regulamentação dessa lei, foi o que a CVM trouxe no final do ano passado, Tá. tá? É uma mudança grande, né? Então, a Que gente. eu saiba, assim, 90 para cá, não vi nada tão grande. Exatamente, é um aprimoramento estrutural, né? Então, ele mexe tanto na estrutura do produto quanto na relação entre os prestadores de serviços. Então, Tá. pega na atividade e pega no produto. Bom, do ponto de vista do produto, ela aproxima muito a regulação brasileira da regulação internacional, quando ela traz a possibilidade do fundo de investimentos, né? Está dividido em classes e subclasses. Então, se você for comparar, né, com uma regulação internacional, né, vamos lá, Billions, né? O Tá. Axelrod tem um fundo. Então, o que costuma se dizer, né? Eles têm um fundo, investment company, uma companhia de investimento. Então, o fundo tem ali embaixo várias classes, né? Então, hoje na estrutura brasileira, a gente não chega a ter, né, 100% uma investment company,
né? Ah, A sim. gente tem algumas restrições ainda na regra, né, para viabilizar eu ter um fundo como único guarda-chuva e diversas classes embaixo, e aí é onde estão os E ativos, as essa regra não era assim, estratégias. né? No fundo era uma coisa, um monolitozinho, né? Exato, Agora, exatamente, tá. exatamente. Hoje temos assim, a partir de abril, né, abre-se a possibilidade dessa adaptação. Tudo bem que a parte de classe e subclasse só vai entrar em abril de 24. Então tem mais aí um tempinho para o mercado se Quem quiser adaptar. agora em abrir um fundo com, já que é adaptado à nova categoria, quem quiser abrir, eu quero abrir um fundo já pode? Então, a regra ela traz isso a partir de 24, a Ah, possibilidade. Até porque os prestadores de serviços da indústria estão todos se adaptando, tem um estoque a ser adaptado, né? Então, são mais de 20 mil fundos, né? 28 mil fundos. Mais de 7 trilhões de É. patrimônio, então é bastante coisa, Tá, mas a né? própria de patrocínio, vai, atrapalhei, desculpa. Billions, tá, a caixa aqui, o fundo, Então, na verdade, né, a gestora, né, trazendo tá, assim, tem várias classes e aquilo é um fundo. Então, dentro agora do arcabouço, né, novo, traz a possibilidade, então, do fundo hoje ser uma casca, porque hoje, fazendo o deparo, né, o fundo hoje é onde tem os ativos, tá bom. né, e aí eu tenho os fundos de cotas, né, que é pensando numa estrutura master feeder, né, onde eu posso fazer a distribuição dessas cotas separada ali por tipo de investidor. Então, na nova estrutura, eu vou ter um fundo com diversas classes. Então, o fundo, ele é uma casca, Uma caixa, tá, tá? sim, tá E bom. os ativos, né? Que Hum. eu estava comentando, onde estão as estratégias mesmo de investimento, eles estarão nas classes. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma classe aqui que vai comprar ativos de renda fixa. A outra classe vai comprar, bom, ativo de renda fixa e título do governo. Outra classe pode comprar ativo de renda fixa públicos e privados. Outra classe pode comprar ativo de renda fixa e mais ação, e assim por diante. Então, na sua proposta, é o que a gente consegue fazer hoje, porque a gente tem ainda um ajuste na lei tributária. O dia que a lei tributária disser que a tributação não é no fundo, e sim na classe, eu vou poder ter, dentro do seu exemplo, uma classe de renda fixa, uma classe de ações, uma classe de direitos creditórios, eu vou poder ter várias classes com diversas estratégias embaixo do mesmo fundo. Então, hoje, por exemplo, poderia ser o renda fixa A, o renda fixa B, o renda fixa C, o renda fixa D, poderia Exato. ficar mais ou menos assim. Do fundo. Então, esse é um outro ajuste que precisa ser feito para acompanhar a inovação que foi trazida Tá. pela lei Então, é da meio que liberdade. como se todo mundo, que todas as classes têm que ser mais ou menos parecidinhas, vamos chamar assim, para que o fundo, o fundo seja o reflexo das classes. Exatamente, que eu tenho o mesmo regime tributário dentro do E fundo. tá, tá Exatamente. bom. Então, esse parêntese, né? Então, assim, o que isso gera? Né? Tem uma série de discussões. Ah, isso pode gerar economia nas estruturas, isso pode gerar uma eficiência dentro da própria gestora, né? Então, tem uma série de benefícios que o mercado vem discutindo e Claro, aspirando para tá bom. Tá. Ah, então, isso é uma das novidades. A outra novidade é que, isso aí é para os cotistas, é que o cotista, ele pode ter a responsabilidade limitada ao valor de suas cotas. Hoje, a gente vê, né, hoje o fundo é um condomínio, né, não que o fundo hoje no novo framework não seja, ele é um condomínio de natureza especial, mas na discussão de agora, né, na regulação de agora, o cotista, ele tem que aportar recursos se o patrimônio do fundo ficar negativo. ok. Isso é Ficou de... negativo, pega dinheiro do bolso, põe no fundo. Ok, Exatamente. O que tá. que vem agora? A limitação da responsabilidade do cotista. Então, o cotista, ele vai perder até o limite do que ele tem. Ele não vai ter que aportar. Tá. Agora tem que fazer uma pergunta, desculpa se eu corto o raciocínio. E aí, o que acontece? Um tem Então, um prejuízo, o cara não aposta, uhum. e aí outra. Aí, em função disso, né, o próprio Código Civil, né, a Lei da Liberdade, prevê que o fundo pode caminhar para insolvência, Tá, como se fosse uma falência? como se fosse uma falência. Tá, E aí ele vai seguir o trâmite do Código Civil, tá, né? Então, tá. isso é uma grande novidade, né? Enorme, né? Enorme. A gente tem uma discussão grande, né, com os advogados, né? Tem toda uma discussão, né, do fortalecimento desse arcabouço legal, do arcabouço regulatório, né? Então, a questão do judiciário, fala, poxa, sim, olha, o judiciário, né? A gente tem conforto, a gente tem base legal, a gente tem segurança jurídica em tudo isso que a gente escreveu. A CVM, no âmbito
né, da sua competência Hum. administrativa, ela traz nessa regra todo o passo a passo, né, para o fundo, até para evitar, né, o plano de recuperação, para o fundo evitar a insolvência. A gente tem a autorregulação também. Então, assim, para os investidores que estão ouvindo, a Por gente pode favor. dizer aqui, né, você que acompanha a indústria há muito tempo, assim, pouquíssimos fundos tiveram PL negativo. A gente nem ouve falar de cotista ter que aportar e tudo mais. Então, assim, essa é uma possibilidade que existe, mas que a indústria, a autorregulação, né, a própria CVM, porque assim, existe a possibilidade, mas ninguém quer que aconteça. Sim, Obviamente, né, sim. é o extremo do extremo, Não, vou até fazer aqui um né? adendo, Cássio. Acho que você foi até modesta. Na verdade, eu acho que a autorregulação ela tem uma capa, um conjunto de regras preventivos que tem evitado bastante, né? Se tem poucos, provavelmente muito por conta da autorregulação, porque você tem muitos tratamentos preventivos, né? Exatamente. Tem toda a questão da gestão de liquidez, que a própria regra trouxe, né? Ela trouxe outros mecanismos para a gestão de liquidez. Então, assim, tem de tudo, tem uma série de salvaguardas, de cuidados, de fiscalização para que isso não ocorra. Mas é uma possibilidade que vai. Então, cotista com limitação de responsabilidade, pode perder até o que tem sem aporte, e no caso, né, de acontecer uma falência do fundo, tem todo o processo que aí entra na questão, né, da justiça e tudo mais. Então, Tá. tem um pouco, mas a gente tem esse cuidado. O que mais? A gestão de liquidez, eu já falei. Tem uma questão que é muito do gestor, né? E é uma Hum. discussão que está acontecendo lá fora, né? Na IOSCO, a IOSCO, para quem não sabe, né, é o regulador dos reguladores das CVMs, né? Ele congrega todas as CVMs, e vem discutindo isso, é a questão da alavancagem, do controle de alavancagem, Diga né? aí. E eles Esse que a assunto. CVM, né, colocou lá, né, tem algumas métricas, né, para o controle e a gente trata isso como margem, depósito de margem da carteira do fundo, né? Então também tem esse tratamento que é mais uma salvaguarda, mais um controle que é super Aí estamos falando de importante. meio de fundo que é alavancar, operar Exato, acima do seu patrimônio, acima do seu caixa. exatamente. Tá. Então tem ali agora, né, um controle, tem algumas medidas, algumas métricas da CVM. Métricas mais assim, objetivas, assim, meio. Fundo. Tá. Chega a ter número? Não me lembro dela. Tá, Quais tá tem, não, não precisa falar mesmo. Tem, chega a ser, tem númerozinho assim. Tá. tem. Não, para quem quer, assim, para quem não, vamos lá, minimizar risco, assim, tem um número para bater, né? Exato, Tá. exato. Então, do depósito de margem, né, do quanto seria permitido e tudo mais. Então, isso existe também. Tem uma parte de remuneração que é super importante para o investidor, que é a transparência da remuneração dos prestadores de serviços. Isso Ah, vai ficar mais ok. claro. Porque hoje, na verdade, assim, tem uma taxa de administração que é o que a gente vê, né? Até onde eu me lembro, é só o que é Exato, obrigatório constar. exato. A administração e custódia, que é Ah, é, tá separada, bom, tá né? bom. O que a regra traz, né? A administração, hoje, do ponto de vista contábil, ela é composta por taxa, né, a parte do administrador, a do gestor e a do distribuidor. Mas tudo sai da taxa de ADM, como você Tá falou. bom. Agora, as três taxas são despesas distintas, são Hum, encargos distintos. Então, ficou igual a custódia. e os três são obrigações do fundo. É obrigação do fundo, cada uma delas. Isso, Encargos do fundo, tá. Que dá aquele rol lá de. Tá bom, exato, tá. exato. Então, né, aí é o ponto, a transparência de você mostrar segregado quanto ganha o administrador, quanto ganha o gestor e quanto ganha o distribuidor. Tá. Ok. Então, você, quando abrir um regulamento, a gente vai falar daqui a pouco de subclasse, tá? Você, quando tem aqui não vai Nexo, você vai ver lá taxa de administração, taxa de gestão e taxa de distribuição. Exato, Tá. exatamente. Ok. Hoje, o negócio pela regra, né, para o documento da subclasse, né, que é o apêndice, porque é onde realmente o cotista vai ter as informações, é onde vai ter ali né, a taxa que ele cobra e tudo mais, onde vai haver a diferenciação, né, do produto para conforme o passivo, conforme o acesso do cotista. Então, Tá. tem essa transparência, Isso é ótimo. né? Não, isso é super Bem bom, hein? importante, Bem super bom. importante. Às vezes as pessoas vão falar, o gestor ganha muito. Você vai abrir assim, de repente não é o gestor que ganha aquele bolo todo, né? De repente você vai ver que tem mais gente ali, né? Tá. Exatamente. Isso é importante. E a CVM está caminhando nessa linha da transparência que saiu ontem ou antes de ontem, né? A regulação que trata dos assessores de investimento. Então, lá Tá. também tem requisitos, né, para transparência, para informar o quanto aquele assessor
ganhou, qual foi a comissão dele na distribuição daquele produto que você Pô, comprou. transparência é tudo, né, Tati? Acho que poxa, uma coisa assim, acho que é uma direção, é um norte, né, transparência. Exatamente. Tá. Me conta uma coisa, como é que fica é, a questão de responsabilidade entre gestor e administrador? Porque até o momento, desculpa se eu te falei, né? Se você Não, quiser continuar o não, raciocínio, faz parte desculpa. de tudo. É, fica porque até um tempo atrás, é assim, o administrador pode tudo, né? Era meio que manda prender, manda soltar, né? Não era bem assim, mas vai lá. Mas na regra está escrito assim, né? E agora não, né? A gente vê que não, agora são dois responsáveis, prestadores essenciais, né? Exato. Como é que é isso? E aliás, até vou fazer uma segunda pergunta colada. Como é que o mercado está vendo isso? Porque a gente tem um monte de é um monte de gestor e muitos administradores. Como é que o Exato. mercado está vendo Então, isso? como é que foi isso? Eu acho que era uma discussão super antiga dentro da associação, né? Que é o que você falou, né? O administrador, né? Com uma série de obrigações, né? Que não necessariamente condizia com a sua atividade principal. A CVM sempre tratou a separação dos papéis, então, no âmbito administrativo, ainda que tivesse escrito que o administrador é responsável por tudo, a CVM tratava ainda separado, né? O gestor, né, respondendo pelas suas atividades, o administrador pelas suas, mas era importante que isso ficasse claro. No fim do dia, assim, cada um responde pelo seu, mas quando dava problema, chamava o administrador. Vem cá, né? Cada um, É. e é importante que isso ficasse claro. Então, a lei já trouxe isso, né? Então, eles são instituidores, Ah, já vem na lei já? já vem na lei, É né? bem E aí engraçado. a gente trata aqui como, né, o prestador de serviço essencial. Então, eles instituem o fundo em conjunto, Em conjunto? em Em conjunto, conjunto. Pá. isso, Tá em bom. conjunto. Então, eles são, né, eles Responsável. constituidores Cons- e, consequentemente, responsáveis, né? Tá. Consultor corresponsável. Pronto. Acabou, Tá bom. exatamente. E aí a gente discutiu muito, tá bom? Então vamos deixar claro o que que é cada um, Boa. né? Ah, porque tinha algumas questões ainda de supervisão, né? Ah, o administrador tem que supervisionar o gestor. E aí ensejava e até falava, poxa, ele tem que replicar controles e práticas do gestor. Não é essa a ideia. Então é verificar. Mas antigamente tinha interpretação que era assim, né? Que assim, não sei se é interpretação, a maior parte fazia, né? Exatamente, Tá. tinha assim, agora separou, né, ficou mais claro ali, né, algumas obrigações, né, de uma parte de outra, né, então tem ali uma parte, acho que na gestão de liquidez que eles têm que atuar juntos e que faz todo sentido, porque um óleo ativo, outro óleo passivo, e a liquidez é algo super importante, né, Então, assim, equilibrar liquidez é um assunto que está ali, bola dividida. O que é bola dividida ali? a própria parte de enquadramento, né, tem algumas atividades que é importante Enquadramento também? que Tá. convivam, Mas tem né, carteira? Tá. né? Tem que verificar, não precisa replicar, tem que olhar. Então, isso tudo foi ficando mais claro, tá? Tá. O que que é o papel de cada um. Eu acho que a grande diferença, tá? Que eu te pergunto, até assim, uma linha que divida, assim, tem que para dizer, ó, dá para fazer um raciocínio lógico de esse tipo de atividade de gestor, esse tipo de atividade de A administrador. gente procurou trazer isso, né? A gente vai melhorando isso cada vez mais no código, né? Porque a gente já separa ali, mas a ideia é separar mais. Mas o mais marcante que eu acho que ficou foi a parte realmente da gestora. Então, ficou claro, ó, o gestor tem que distribuir o fundo. Tá. Desculpa, Então, falei errado. não, o gestor tem que contratar alguém para Ele distribuir. isso. Contrata. Não, tranquilo. Aqui, o gestor contrata alguém para distribuir. Deu para entender super bem. O gestor contrata o distribuidor do fundo, ele é Isso. responsável por essa contratação, né? E aí, o que que isso muda a vida do gestor? Muda bastante coisa, né? Então, à medida que você contrata um prestador de serviços, você tem que acompanhar aquilo, você tem que ter um certo Verdade. controle, você tem que ter uma política de seleção, né? Tudo isso é um Tem cuidado, gestor arrancando cabelo. entendeu? Então tem, né? Os gestores já estão se movimentando para isso. Tem gestoras que ainda não estão ainda entendendo, tomando o pé da regra e se conscientizando disso, mas isso é uma mudança bastante importante, Tá, né, para o dia a dia do gestor. Então, a discussão maior está nessa parte do relacionamento, né, da contratação entre as partes, tá. né? Então, Então, assim, o gestor vai lá contratar e aí ele fica. E já que ele contratou, aí entra o que você falou. Agora eu tenho que olhar se esse distribuidor está fazendo. Então, por exemplo, um bom disclosure de informação, que é uma função do distribuidor. O gestor tem que estar vendo se está bem feito. Não tem que precisa ser fazer igual. bonitinho, exato.
porque, porque aí tem um ponto também, né? Quando eu estou falando, sei lá, de um assessor de investimento, ele segue a política, a sustenabilidade e tudo mais, né, da instituição que vincula ele, né, Certo. da gestão financeira. Mas no caso, muda a relação, né? Então, eu Ah, tinha um administrador fazendo essa contratação, agora eu tenho um gestor, então, assim, que avanço, hein? é um avanço. Que avanço, hein, É um Tati? avanço porque ficava pensando, porque no final do dia, quem acabava procurando distribuidor, o que a regra trouxe na prática foi muito disso. O que na prática já até era feito, né, acabou que se formalizou, Tá, tá? entendi, entendi. Então, tem muita coisa nesse E sentido. aí, voltando aqui um pouquinho, administrador fica, então, com uma função mais, cara, ficou consolidada, é uma função Com certeza, né? Controle dos ativos de marcação ao mercado, aí vai lá, né, a marcação contínua, né? custodiante, então coisas Operacionais, operacionais, mais operacionais, assim, mais administrativas. passivo, né? Que se não está sendo distribuído por conta e ordem, né? Tá lá com o administrador, tem todo esse, ficou isso que você falou, o que é mais operacional, o que é mais administrativo, Tá. né? A guarda do livro, né? Então tem toda Estruturação. essa estruturação, tem estruturador. A CVM é um pouco numa regulação não tão recente, né? Acho que foi 2015, colocou lá o papel do escriturador mais forte dentro do fundo de investimento, Tá. como um agente necessário para essa função. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente pensa no investidor, Vitor, vai comprar uma cota. Uhum. E tem o tal da subclasse. What's that? O que é a subclasse? Porque, no fim das contas, me parece, quando eu leio assim, eu acho que as pessoas vão comprar subclasse, né? Varejo não deixa essa subclasse, né? Exato, é subclasse. Ele vai estar plugado ou na classe ou na subclasse, direto, a depender, né, Tá, do tipo de investidor. O que a subclasse ela proporciona para a indústria, né, para quem estrutura o produto, né? Eu ter ali, né, a classe, por exemplo, uma renda fixa e tudo mais, e dentro da subclasse eu poder diferenciar por tipo de investidor aquela distribuição, tá. Dá só um né? exemplinho pra Então, gente. que a gente tem hoje nas estruturas do Master Feeder, né? Então, eu Tá, tenho um poder de varejo, um para institucional, um para um alta renda, e ali eu consigo separar o tipo de cliente. Então, tá, ele é uma estrutura para separar, uma estrutura, um instrumento de distribuição, né? Porque aí eu vou dando acesso àquela carteira de investimentos que está na classe para grupos distintos de investidores. E ali eu vou variar, tá. né? Tanto as taxas, né? Ou horário de aplicação, ou outras questões que eu queira diferenciar dentro do tipo de investidor que eu tenho para acessar essa carteira E inicial. a classe pode ser distribuída para um monte de gente também, né? Se você quiser botar na plataforma A, B, C, Pode, também pode. Cada um distribui lá a pode, classe. Tá, pode. No caso, acabar sendo. Exatamente, eu posso ter essa classe, eu posso colocar também uma subclasse por distribuidor, e aí esse distribuidor trabalha um público-alvo diferente. Exatamente. É muito mais para essa parte da diferenciação do passivo. tá. Mas, Tati, como é que vai ficar a vida do investidor? Porque até onde eu entendi, organiza para mim, por favor. Tem a classe e a subclasse. Exato. O investidor, ele vai investir na subclasse, supondo que todos os Exato. níveis. Aí está numa classe que está no fundo. Então, tem o regulamento do fundo, o anexo da classe, é isso? O apêndice da subclasse. Exato. Isso aí, como é que fica a cabeça do investidor aí? Porque se antes tinha um regulamento, como é que fica aí? Isso. Está saindo assim, mas o ponto é que agora a gente tem um trabalho, né, junto com a CVM, de melhorar É, toda essa parte da documentação do fundo, porque eu não né? sei se vai ser obrigado a ver os três, o pessoal da subclasse, mas o juiz da subclasse vai ter que então trazer as informações do ativo que estão na classe. Não, óbvio que eu sei que tem muita coisa para evoluir, inclusive o próprio Maeda tem que colocar, né, que vai sair um ofício e tal, imagino que você vai estar comentando um pouquinho também, mas sim, que de primeiro, legal, nossa, tem uma subclasse, compra classe, que é do fundo, né? É uma. Em matéria de transparência, eu acho que tem muitos ganhos. Quando você falou, por exemplo, da taxa de distribuição, parece um mega. Aliás, abrir a taxa de administração, gestão, assim, são ganhos maravilhosos. Mas tem um pouco mais de trabalho, vai, para o investidor aí. Exatamente. Não, e o ponto é esse, acho que é tirar isso, né? Porque isso que você falou,
é complexo, né? E a ideia é a gente então, agora trabalhar na documentação dos fundos para que ela seja mais, né? Que o investidor entenda mais, né? Para que ele compreenda, porque no final do dia, né? Ele está para o investidor, É, ele está acessando um fundo de renda uma carteira de renda fixa, sim. né? Você está na classe, subclasse, da camada, não sei o quê, realmente começa a gerar complexidade, né? Então, a ideia é a gente trabalhar a melhor informação, tanto para tomada de decisão, quanto para o entendimento do produto, obviamente, né? Dando toda essa transparência e tudo mais, e eu acho que continuar com o trabalho que a gente começou lá na associação, né? A gente tem uma pesquisa que a gente Hum. fez com os investidores na rua, né? Sem Tá. Fala tempo, dela, né? comenta Sem aí. tempo, né? É. Nada, né? E O aí resultado é que as pessoas, até fala um pouquinho, o resultado é que não entende. é muito difícil, né? E aí, Mas a pesquisa, só um minutinho, só que acho que é só para. A pesquisa é só de fundos ou fundos e outros produtos e fundos ela ficou foi mais feio no negócio? Depois. Tá. E o resultado, assim. isso mesmo, né? E a gente ouvir isso deles Daí fala, como não é difícil, tudo entende isso? Como assim? tem essa complexidade, né? E aí o ponto é que aí, então e essa pesquisa trouxe vários insights, né? De como gera informação, de como é que você pode informar, né, melhor o investidor com segurança, porque também tem um ponto, né, da própria indústria quando se preocupa com o investidor, de dar a melhor informação e também colocar ali os alertas de risco, colocar disclaimer, isso tudo é proteção do investidor, Uhum. né? Então, assim, né, não adianta a gente também só colocar as informações básicas sem trazer esses alertas de risco, né? Então, isso é uma coisa muito importante de toda a indústria de fundos, Sim. que tem a ver com o dever fiduciário, de informar, né? Que no final acaba podendo gera ali uma certa complexidade, mas são complexidades necessárias. Então, é tornar isso tudo mais amigável sem perder a segurança nessa distribuição, Que, aliás, né? há um parêntese que, pelo menos para nós, né, que estamos há muitos anos no fundo, né, que é o único produto que tem tudo isso, né? Você compra um CDB, um LCI, tudo. Mas você, tudo bem, CRI, CRA, você tem mais informação também, mas produtos não CVM, em geral, essa complexidade toda fica em algum lugar que ninguém sabe onde está, né? Exato. Então, acho que tem esse, né? Tem esse pano de fundo que é muito, que é do papel, né? Da Sim, indústria, né? sim. Então, e aí, então, a gente tem esse trabalho, a gente precisa resgatar, né? A CVM já trabalhou num AIR, ou está trabalhando num AIR, o que que é o AIR, É, né? fica um- Análise de impacto regulatório. Então, Uau, antes de colocar em audiência pública, né, a CVM ela adota né, dentro do processo, né, regulatório dela, a análise de impacto regulatório, né, que é hum. justamente para quê? Para evitar custo de observância, né, para ver se realmente. Antes de botar na audiência ainda, ela faz um. Sim. Tá, Por exemplo, no caso da regra de fundos, né, não foi feito um AIR porque veio de lei. tá Então, o que bom. vem proveniente de lei, né, Meio cumpre, assim. meio que dispensa e aí você regulamenta. Então, a mesma coisa que vai acontecer com o FIAG e tudo mais. Outras regulações, aí você faz uma análise de impacto regulatório e tudo mais. E tem também o ARR, né, que ele pega o resultado daquilo, né? Então, no caso da lâmina, que né, um documento super antigo de fundos, é a história de a gente fazer agora uma análise pós. Teve a lâmina lá atrás, né? Teve a Aquela lâmina lá lâmina atrás. de funções essenciais, aquela. Exato. Tá. Então, volta para trás e fala assim, poxa, ela serve, ela, né, ela funciona, né, com o objetivo para funcionar, sabe? Então, para trabalhar isso tudo, a CVM está fazendo esse olhar maior, tanto de olhar o que já tinha, né, ver o que a gente aproveita, olhar, agora considerar o olhar do investidor, e hoje as mídias, né, o que a gente tem conversado também bastante, hoje a gente tem várias formas de acessar, que não mais um PDF, né? Sim. Então eu poderia, né, eventualmente, dar informações de um fundo por vários meios, né? Então tem um pouco desses ingredientes ali, Interessante isso, hein, dessa pai? possibilidade, obviamente dentro do contexto de segurança, de se aproximar mais do investidor, né? De formas variáveis. Então, é um pouco do que a gente quer laboratoriar,
né? Obviamente em conjunto aí com o regulador. Ou seja, mais transparência. E você Mas, falou, mas é verdade, nesse mundo de hoje, de repente, por que que não pode ter um aplicativo que manda, né, vídeo? Você vai, tem aqui algum alerta de alguma coisa que você vai sabendo e tal. vídeo explicativo do produto, né? Coisas do tipo, assim, É, eu a achei bem. lâmina, particularmente, a ideia é boa, mas se a gente para e olha e vê assim, um negócio trivial, né? A pessoa pegar uma lâmina e ficar olhando, rentabilidade em 12 meses, não sei o quê, e qual era, como é que ficaria a despesa, a rentabilidade do seu fundo se você tivesse, não sei o quê. Então, Não, elas são úteis, né? são E quando muito a gente boas, a ideia é pensa, ótima. é super interessante, mas é para tornar isso tudo, de repente, uma outra forma de se dizer isso tudo que é E você bacana. colocou um ponto engraçado. Quando você falou da negócio das novas mídias, eu fiquei imaginando. Uma coisa é um papel, né? Vai tomar um papel com uma tabelinha, não sei o quê. E hoje em dia, com tanta coisa legal, que você abre um aplicativo, vem um pop-up, um negócio colorido, um quadrinho, não sei o quê, né, e tal, e você faz esse negócio aqui hoje tem cara de século passado, né? É diferente. E aí tem algumas tendências, né? Hum, Eu não sei exatamente o nome correto da expressão, se é o law by design, alguma coisa que você linka design com, é, com fazer contratos, com fazer tá. documentos jurídicos. Olha só. Tá? Então, tem isso bastante avançado, tem assessoria nesse sentido. Então, é um pouco do que eu falei, é tornar aquilo mais fácil de entender, mas com a segurança ainda, né, que o contrato requer. Tá. Então, tem uma série de coisas interessantes nesse trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, nesses eventos, né? Inclusive, essa semana a gente teve um evento juntos, né? É, tem um papo que eu tenho ouvido de maneira recorrente, que é negócio de um possível contágio entre as classes. Já que agora você tem classes, as classes são independentes, então cada classe ali é um silo, né? Mas e se começar, mas é para isso, como é que você faz? Será que não poderia ter um contágio entre as classes? Qual é o risco disso acontecer? É aquela discussão do judiciário? Como está esse Não, eu papo? acho que o ponto é de patrimônio segregado, está na Hum, lei, sabe? Eu acho que toda essa segregação patrimonial, ela já vem sendo trabalhada e discutida, né, em outras regras, né, que a gente vê aí, né, da sociedade propósito e tudo mais, dentro, né, de outras estruturas e até dos valores mobiliários. É, a gente, né, vem acompanhando, não, eu não tão de perto, mas, né, o pessoal, né, do grupo, o pessoal mais ali focado, né, o pessoal mais jurídico, os advogados, tem acompanhado isso. A gente tem, e aí eu tenho conversado com a CVM, né, e eu acho que o ponto é esse, tem isso, a gente tem um marco legal, né, tá, que fala em segregação patrimonial. A gente segue agora, colocou isso na regra, a segregação patrimonial. A gente está discutindo agora com o grupo de contábil, né, fiscal e tudo mais, né, tipo, para assegurar a segregação patrimonial. Então, isso sim, isso é base, fundamental. Acho que fica aquela dúvida, mas não sei, não sei o quê. esquece. Está na lei. Gente, está na lei, tem base legal, a gente tem que trabalhar em cima disso, assegurar que isso, né, que está segregado tudo certinho, que isso não vai se contaminar. Não à toa, tem CNPJ das classes, Subclasse entendeu? ter CNPJ, não? Então, subclasse, por ser uma, né, algo mais gerencial, como eu falei, né, da parte de distribuição, não, ele vai ter um código, Tá bom. tá? Mas, assim, o fundo é um CNPJ, Cada classe é um cada CNPJ. classe é um O que eu já CNPJ. estava dizendo é o seguinte. A gente sabe, toda a discussão, toda a construção, toda a discussão lá com, né, com o próprio Ibracon, do ponto de vista contábil, gente, deixar tudo muito separado. Então, você está dizendo o seguinte, assim, tem um marco regulatório, ele Marco está legal. claro, marco legal, regulatório, ele está claro. A questão é, montem os controles, a operação e um jeito para funcionar. Não dá para Exatamente. ficar dizendo, tipo assim, é difícil, como é que vai garantir? Garante. Tá, Exato. tem que garantir. Você está nesse mercado, tem que fazer acontecer o que está escrito aí na lei. É Exatamente. isso. Aí a dúvida que vocês, né, como você comentou do judiciário não vai entender também, eu acho que o ponto e aí foi bem lembrado, né, numa outra discussão que a gente teve, que olha a oportunidade que a gente tem, né, a gente tem toda uma agenda de aproximação do judiciário, né, para, né, São temas complexos, para falar a verdade, né? já, né, Existe um juiz formado, exatamente, né? mas quando o fundo de investimento passa a fazer parte do Código Civil, isso vira matéria na faculdade. Olha o ganho, Interessante, hein? Eu não tinha né? parado para pensar nisso. Então, eu não ouvi isso, né? Isso hoje da minha amiga Júlia Velich, lá da 20, né? Ela falou, olha, isso aqui virou uma
matéria de faculdade, Que legal, nunca tinha parado. né? Então, assim, eu acho que no longo prazo, a gente vem trazendo realmente mais a questão do fundo para o dia a dia ali, né, da formação, né, dos certificados, dos juízes e tudo mais. E, obviamente, a gente também, né, muito em contato com a CVM, procurando essa aproximação, né, seja com escola de magistratura, seja em grupos de juízes e tudo mais, a gente levar um pouco mais dessas novidades, desse arcabouço regulatório e da segurança que isso tudo, né, Não, tem que tem de toda essa base legal, toda a segurança jurídica, e a gente também aqui na autorregulação também, para segurar e mostrar, não, para segregar. eu não tenho muito jeito, né, Tati? Porque são assuntos muito complexos, né? Para você pegar um juiz, não tem um juiz assim. Eu sou juiz com, sei lá, MBA em Finanças. Não, MBA em Finanças não é bem isso. Eu tenho especialização na faculdade, ou se fosse medicina. Você é juiz o quê? Juiz especializado em mercado de capitais. O cara cai lá, vê no fundo, não entende o que que é. Agora, esse ponto realmente da faculdade foi interessante, virou matéria, né? Ficou, né, um condomínio de natureza especial, que vai ser instrumento que tem, e aí lá está muito claro, né, a questão da, 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 da separação dos patrimônios e tudo mais, assim, eu sou Tá. otimista, vai dar tudo certo. Me conta uma coisa aqui, eu também acho. Me conta uma coisa, investimento no exterior, falando um pouquinho de investimento. Eu pensei, agora eu vou poder investir no exterior através de fundo, porque tinha uma certa simetria. Você compra um BDR, que pode botar Exato. tudo no chão. E fundo ficava com as limitações. Como é que ficou isso, para a gente entender? Acho que ficou a redação, não sei se ficou confuso ou não, mas eu tenho ouvido algumas pessoas falarem uma coisa, as pessoas falarem outra. Então, nesse primeiro momento, a CVM trouxe, né, as facilidades, né, que já estavam previstas no edital. A gente pediu até algumas ampliação de limites e tudo mais. Então, hoje, o investidor de varejo pode acessar um fundo que invista até 100% no exterior, desde que ele invista num outro fundo lá fora que cumpra uma série de requisitos. Isso estava restrito ao qualificado, então a CVM trouxe essa possibilidade do varejo. Então, assim, um investidor pode comprar um fundo que vai estar investindo em um outro fundo que investe 100% no exterior. Ou um fundo lá fora. Lá fora. Olha, e esse Tá? fundo requisitos que é justo, né? Ele tem que ter um arcabouço regulatório parecido com o brasileiro para, principalmente esse investidor de varejo, ter essa segurança. Ah, tá. Tipo assim, pensar em. Não vai investir num hedge fund, Exato. que tem uma regulação mais trouxa, uma coisa mais parecida. Você pode investir num outro fundo se for parecido comigo. Exato. É Tá. um, é um pouco dessa lógica, né, de acesso. E a gente está discutindo com a CVM, E e aí aí pode ser 100%, só para confirmar. pode, Pode ser 100%. Tá bom. o fundo lá fora cumpre os requisitos, o fundo local compra até 100% e distribui para o varejo. Tá bom. Ok. Varejo até profissional. E aí, a gente, ainda na discussão da ampliação dos limites e tudo mais, a CVM, né, colocou até no relatório, né, e a CVM tem dito, né, a possibilidade de não haver limites entre o onshore e o offshore. Então, eu poderia ter um fundo de renda fixa, 80%, aquela, né, e eu posso ter ativos tanto locais quanto internacionais naquela carteira. Tá, mas Havia essa possibilidade de eu ter. isso passou ou não passou? Então, isso está condicionado à indústria dar mais transparência do que se investe lá fora, Tá né? Então, bom. a gente está trabalhando na associação, né, com a estruturação, né, aí fazer uma via autorregulação, né, de um sisteminha, né, de alguma forma, Sisteminha. não só de um sisteminha, Sisteminha. Sistemão. vendo, né, a forma de viabilizar isso mais rapidamente para a CVM, Estamos vendo, também. com vendors ou próprios gestores, a gente tem feito alguns testes, né? Poucos fundos hoje investem diretamente em ativos, Ah, é? né? A gente vai mais via cota de outros fundos, Tá. né? Tem algumas questões tributárias, né? De operações no exterior, em que acabam não conseguindo compensar, então acaba indo para fundos. E aí eu abri esse segundo layer para a CVM entender Tá. como é que está isso. Então, a gente está trabalhando isso via regulação e aí para a gente chegar, né, a indústria um dia caminhar para você ter ali ativos offshore e onshore dentro da mesma política sem aquele limite, né? Tem a limitação dos 20, dos 40% que hoje existe. Tá. É interessante, né? Então, Só que aí, mais para frente, tem que ver questão de risco cambial também, né? De repente, será que exato, no fundo renda fixa faz sentido ter risco cambial, se não faz, vai fazer renda? É uma outra discussão, né? exatamente. É outra discussão. Cripto. Tem muita gente, agora vou poder comprar cripto. Todos, e aí, como é que ficou isso? Então, ficou mais claro que já podia desde 2018, né? É, Tem a discussão toda, né, que
o ofício fala da parte offshore, né? Então, só que para poder comprar local, assim que a CVM tiver reconhecido, né, alguma exchange e tudo mais. Então, por enquanto, a possibilidade está aberta, mas por enquanto a gente trabalha Ah, na parte depende offshore. da parte onshore, então você tem que ter uma exchange que seja regulada. Autorizada, regulada, alguma E não coisa tem tipo, nenhuma, né? reconhecida, eu preciso, não seja Não tem, né? desenvolver. Não, ainda Né? não, mas Tudo meio legal, existe, mas exato, vai de qual regulador? Você vê? Tá, exatamente. Banco Central não tá. Tá. Exatamente. Depende também do marco legal, né? É verdade. Tudo de definir quem vai ser o regulador, então tem uma série de questões, mas assim, a TVM já viu essa possibilidade, né? E a gente trabalha também na autorregulação, agora nessa primeira etapa na linha de transparência, de fatores de risco, de disclaimers, né? De avisar o investidor que sim, esse fundo pode investir em ativos digitais, olha, o risco pode ser esse ou aquele, então a gente está discutindo a dosagem também, né, da informação, né? Então, eu vou colocar, o fundo investe muito pouquinho ali, e aí eu lixo de fator de risco. Então, a gente está tentando também dessa proporcionalidade dentro da autorregulação, né? Estamos discutindo isso com a Trabalheira. CVM. É um assunto interessante, e bastante específico, Esse é específico. né? Esse é específico. Nossa. Exato. Uma outra modalidade de investimento que a CVM autorizou, ela trouxe a questão do ESG, né? Do fundo Ah, conta um sustentável, pouquinho, vai. né? Então, também veio alinhado com a autorregulação. Até eu te fazer uma pergunta. O que veio, na verdade, ficou muito meio que parecido com a autorregulação? Está complementando? Como é que você diria Não, assim? veio bem alinhado, Bem veio bem alinhado, alinhado. né? Não trouxe nada muito diferente, não. Né? Trouxe, né? Então, o fundo que integra questões ESG, Agora, para né? falar sobre isso, que você falou essa semana no seminário que a gente estava, você falou um negócio muito interessante. Todo mundo olhou para o IS e meio que não deu valor para a integração. Aproveita e traz A integração é super importante. Você traz tem um isso aí. episódio da Juliana já, né, comentando um pouco disso, mas assim, o fundo que integra, né, as questões nas suas práticas, então não existe um gestor, não existe um fundo sem um gestor por trás que já tem essas práticas. Então, por isso que a regulação Todo sentido. tanto a prática, né, do gestor, da casa gestora, quanto, né, do próprio produto, do próprio fundo. Então, a gente tem um fundo que integra, e tem o fundo que é um investimento sustentável, né? Que até na autorregulação é um sufixo que a gente chama IS. Tá bom. Né? É o que esse nível, oh, quero ser yes. Muita gente fala isso. Ele pode ser, né, um fundo, e aí ele tem que gerar, né, ali, não é só impacto, né, essa é a grande discussão, ele pode gerar impacto, mas ele pode ser um fundo temático também, que tem um objetivo sustentável em algum setor, e assim por diante. Então, a CVM trouxe isso parecido, né? Então, assim, o fundo que tem isso, né, dentro da sua política, que busca, ele vai poder ter no nome os termos, né, ligados ali ao ESG, e o fundo que integra nas suas práticas, ele não tem na nomenclatura, isso segue também regulação internacional, uma série de tendências. Tá. Tá? A CVM também colocou lá na regra, né? Política, né? Colocou ali, né? Em mais detalhes o que o gestor, né? Tem que ter para comprovar, né? Que aquele fundo que ele identificou aquele fundo como sustentável, o IS, falando um pouco, ou integra, falando um pouco do nosso quadrado aqui da autorregulação, embora a regulação não entre nesse detalhe, vai falar assim, também se você tiver, né, um rating, um avaliador, alguma coisa, se você tiver, você também me apresenta. Então, isso é uma dúvida que surgiu. Eu sou obrigado a todos os fundos ter uma avaliação de segunda opinião? Não, até porque a ideia não é que o gestor se apoie somente num parecer de um consultor ou num rating ou tudo mais. O importante nisso tudo é que o gestor tenha a prática, né? Tenha ali o consolidado dentro das suas práticas, dos seus manuais, no engajamento, né? Dentro da gestão, que esteja dentro da gestão, e não necessariamente você olha, esse aqui é rating e tal, então eu sou, eu não sou. Então, por isso que Tá. a CVM deixou isso assim. Se tiver, você entenda. Se não tiver, você vai me comprovar isso com suas práticas também. Isso é tudo muito mais importante do que você ter Mas um só parecer de segunda opinião ou um rating. assim, comprovar a prática? Como é que comprova? A gente, da nossa experiência, aí falando um pouco da nossa experiência dentro da autorregulação, é realmente fundo a fundo, é abrir perguntar, é voltar, é questionar. E a gente está fazendo esse trabalho super, assim, fundo. Caramba. Então, na verdade, ele meio que se declara, porque não dá para na partida, não dá para conseguir tudo isso, não. O cara tem que ficar esperando, sei lá quanto tempo, né? Se declara e depois você vai lá e agora, se Então, você. se ele se declara e não é, ele perde. Então,
Não, com certeza, né? Fico né? até pensando se não deveria ter uma penalidade, né? Além de perder, né? Perde a nomenclatura, ele sai dessa classificação, ele, né, Tá. está desenquadrado. Então, teve a questão do IES, teve a questão do cripto e outros ativos, né, que vieram. O CBIL, né, que é um ativo ambiental, né? Tem que ler o que que é o CBIO. Então, é um certificado, né, que ambiental, né, que trabalha ali muito a questão do crédito de carbono, né, então, Tá. do produtor, né, da usina, que pode ter esse crédito, o fundo pode conseguir, mas a gente, isso é um episódio à parte, porque ele é um produto super diferente, é bem complexo. É, a gente também tem a novidade da nota comercial é uma novidade que saiu, né, de lei, né, Tá. novidade, então os fundos também agora poderem comprar, então também trouxe ali no rol de ativos essas novidades, né? Interessante. O CBIO, só uma curiosidade, o CBIO, ele é um ativo financeiro? Então, não, ele ficou como um ativo ambiental, né? Ele não é um ativo financeiro nem um valor imobiliário, né? Tá. Então, é classificado, está na classe ali de ativo ambiental, né, ele é negociado na bolsa, é um crédito, Hum, né, interessante, então vou pesquisar um pouco mais desse assunto. bem interessante. Se precisar também ver alguém para aprofundar esse assunto, tem especialistas lá, porque envolve estruturador, é um negócio, é um produto Ah, bem interessante. Vou querer sim, certificado. vou querer referências sim. Tá, que a gente está caminhando para o final, então a gente tem que. Agora sim, vamos tentar deixar uma mensagem. O que que você acha que essa regra melhorou a vida do investidor? Então, Gente, o aspecto que você quiser discutir. não, acho que transparência, sem dúvida, questão da limitação da responsabilidade, né? Nossa, isso é super avanço, né? Para todo tipo de investidor, né? A gente vê investidores institucionais, todos os investidores, Mas é um estrangeiro, né? Às vezes também. deve ser assim complicado, né? O cara lá fora, não, aqui, como é que é no Brasil? Não tem assim, não tem fundo? Tem que aportar Tem que dinheiro. apostar dinheiro, é isso mesmo? Até quanto? Ah, não sei, depende do fundo. Ah, verdade, verdade, verdade. Isso é grande, grande, grande. Ganho absurdo. Esperamos um grande ganho de escala, né? Então, uma facilitação no estudo. Acho que a parte, né? Isso traz também, provoca a gente, como indústria, a melhorar a comunicação com o investidor, né? Então, assim, acho que para frente ali, eu tenho ouvido muita gente bastante otimista, né, com isso, porque é uma regra super transformadora, ela é recente, então não dá para dizer é, tudo, né, porque tem também uma boa parte aqui de transformação da própria indústria, a gente vai começar a ver os efeitos disso tudo a partir do ano que vem só, Só ano que vem, né? classe e tal, não sei o quê, então, assim, aí a gente pode conversar até um pouco, fazer um novo Ah, episódio, não, com tem certeza. várias descobertas, várias coisas interessantes para compartilhar. Os próximos passos, né, dentro da nossa discussão, a nossa expectativa, agora vir, né, os esclarecimentos por parte do CVM, Você acha que isso sai ainda esse mês, sabe? Smart, tá. perguntas e respostas, né, saem os esclarecimentos, saem os anexos dos estudos estruturados, porque É, hoje a regra é verdade. Conta um pouquinho, ainda não te ela perguntei está sobre isso, é verdade. estruturada. Regra geral. Hoje a CVM, então vamos lá. Hoje a CVM tem uma regulação para cada tipo de. Então Tá, a ideia, o que que a CVM fez? Criou uma regra geral e os anexos com os fundos. Então, o que era a instrução CVM 555 virou um anexo de FII, né? O que era a instrução lá, né, do FDIC, a 356, virou o anexo de FDIC. Então, agora, como a CVM colocou, né, no edital lá, né, que divulgou a regra, é que vem os anexos, né, do fundo imobiliário, do FIP e do ETF. tá. O FIAGRO está na agenda da CVM para esse ano também, mas aí abertura de audiência pública, Ou seja, né? talvez não saia esse ano, dependendo do que for. Tomara que saia, mas assim, Tomara que saia. Tomara que mais saia. que aí é o FIAGRO que congrega todas as estratégias, né? Hoje o FIAGRO roda dentro das regras específicas, né? É, Do FDIC, do FIP e do imobiliário. Então tá. vai sair também um anexo de FIAGRO que contém tudo isso. Então tem uma série de. Você acha que sai tudo esse ano, Nath? Os demais anexos? Os anexos tomou agora. Por quê? Porque a regra revogou. Tipo assim, o imobiliário, 472. Já tem prazo, assim, tipo, até dia tal? Nova 175 revoga a 402 e 356. Ué, então estamos no limbo hoje? Não, não, porque hoje a gente está dirigindo com as atuais, para 555. A partir do começo de abril, Ah, tá, até abril.
Exato. Então, tem que vai Agora eu entendi o que que eu tô dizendo. Foi uma ida que falou, né? Ah, entendi agora. Porque agora até abril tá tudo na rua, que seja como está hoje, mas tem que mudar. exato, exato, uma Tá. atualização, né, desaviso que traz a regra geral. Então, realmente, né, outras melhorias é pouco provável que venha, porque aí também talvez precisar de audiência pública e assim por diante, mas vem os anexos agora. Hum, Então, a gente também é uma autorregulação correndo com algumas adaptações do código, né? Peraí, você está dizendo que é o seguinte, até abril, ou seja, daqui a um mês e meio no máximo, além do FII, além do FDIC, você não vai ter o do FDIC vai ter um fundo imobiliário, vai ter o FIAG, fundo imobiliário, o ETF, o FIP e o FIAG. Então, o Fiagro é audiência. Tá bom, então tá bom. Mas até o fim do ano, a gente espera ter o Ah, final. tem, mas nossa, Tati, você está dormindo? Então, Tem uma seguida assim, tem umas 8 horinhas de sono, 6 horinhas também de sono. bem, tá indo super bem, a gente tá super feliz, o time todo, né? Ah, Engajado no mercado, né? A gente tem o mercado também, nosso trabalho ficaria muito mais difícil. Então, o mercado facilita bastante o nosso lógico, né? trabalho. A associação é fundamental. Muito bacana, mas são várias tranches também de entrada em vigor dessa regra, né? Não é Dá tudo só, que entra em abril. dá só uma, Eu vou você puxar pode dar aqui, uma colinha porque para a gente? Porque eu vou te falar que, né, vou até dar o mérito, hein? O único lugar que eu vi que eu consegui entender foi um resumo que vocês fizeram. aquele É, quadradinho. aquele, porque eu olho para a regra e fico, nossa, peraí. Aí eu peguei aquele quadradinho e passou, mas dá para a gente aí uma luz, vai. Tá, tá. Olha, eu vou ler aqui, tá, gente? Porque tem várias tranches. Então, dia 3 de abril, né? No caso dos FDICs, né? A gente vai preservar, né? Algumas, a parte das cotas sêniores e subordinadas. Depois a gente pode fazer episódio de FDIC, tá? Tá, opa, já E a vou. parte toda, acho que de contratação, né? Do mercado, né? Do relacionamento entre as partes. Então, para os fundos novos já saírem em algum frame, né? Que é no frame, eu digo dos contratos, né, da melhoria e tudo mais, isso já tem que sair, porque não enseja. A lógica foi muito do o que precisa ou não de mudanças tecnológicas. Tá Então, bom. a parte da regra. Eu posso até depois mandar o quadrinho para você poder disponibilizar aqui Por para o favor, vou pessoal, comandar. Vamos. tá? Aí, em outubro, né, tem toda a parte de taxa máxima de distribuição, a parte de alavancagem, que a gente chama, né, exposição a risco de capital, entra também agora. No fim do ano, a adaptação do estoque dos FDICs, Tá bom, então FDIC tá? novo a partir de abril e o estoque. Tá fazendo. Tá Exato. bom. 1 do 4, né? Entra em vigor a possibilidade de construção de fundos com diferentes classes e subclasses. 1 do 4 de 24. Aí entra Tá, subclasse, 24. Tá. subclasse Até lá não adianta tentar. conversou. Exatamente. E aí, até o final de 24, o estoque todo dos 28 mil fundos, né? Dos fundos de investimento. Tá? Eu falei em linhas gerais, e a gente tem isso aqui mais bem detalhado para você, tá? Depois eu acho que eu vou. Se você tiver o quadrinho, me manda, senão eu vou pegar aquele quadrinho que vocês publicaram e vou pedir para botar na contracapa do episódio. Pode Aí usar. É no super final, a gente faz uma importante. edição, bota, acabou e coloca uma contracapa. É bacana, porque ela tem várias, né? Várias Tem etapas. muitas. Não, tá, eu estou falando com sinceridade. É o melhor. Quer dizer, não pego a regra. Quando eu quero saber o que, que vai entrar, que eu não decorei até hoje, eu pego lá. Eu pego lá e vejo. Ah, então esse aqui, né, é o que está mais claro. É mais claro. Está mais claro. Tati, está na hora. Deixa eu fazer uma última pergunta. Você investiria em fundos agora, mais ainda? Tá certo, Tati. Muito obrigado, Tati. Obrigada. Ótimo. Adorei. Muito obrigado. Gente, mais um episódio de Investimental. Debessa hoje com a minha amiga Tatiana Itikawa. Tchau a todos. Muito obrigado, Tati. Mais uma vez, obrigado, hein?